Não bastasse a turbulência política, o Botafogo ainda tem que trocar o pneu com o carro andando. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal do Canedo. Hoje a gente vai falar sobre Botafogo, mas tem, eu acho que também uma pegada de janela de transferências, e aí você pode se identificar aí com o seu clube. O Botafogo está atravessando um momento único na sua história, se a gente pegar 2024, né, evidentemente por conta dos títulos, mas 2025 também a turbulência política. Agora, neste momento, né, tá saindo uma notícia a cada hora, né? Eu tô gravando aqui no fim da tarde de terça-feira e temos um imbróglio que, pelo que eu acompanho de noticiário, ainda vai durar bastante tempo. É sobre a saída do Textor da Eagle, a fundação de a criação de uma nova empresa e o Botafogo no meio disso tudo, com o Textor tentando recomprar, tentando levantar fundos e a Eagle não vai querer deixar, não vai querer revender para o Textor. Tá uma confusão danada e o vídeo não é nem sobre isso. Tem bem mais gente competente falando sobre esse caos político e financeiro que atravessa o Botafogo. E eu hoje estou aqui para falar de futebol. E é claro, também um pouco de causa e consequência desse modelo, que trouxe benefícios maravilhosos, inimagináveis, inigualáveis ao Botafogo, proporcionou o Botafogo montar o time de 2024 e que ganhou o Campeonato Brasileiro, a Libertadores no mesmo ano. Talvez algo que não venha se repetir tão cedo, né? Aconteceu em 2019 com o Flamengo, aconteceu em 2024 com o Botafogo, não sei quando vai acontecer de novo. Aconteceu lá atrás com o Santos, quando o futebol era muito diferente. E temos agora essa nova realidade, que é o Botafogo perdendo o goleiro John, e ele simboliza a quinta baixa do time titular do Botafogo, campeão da Libertadores. E aí a gente vai falar sobre isso. O goleiro John está de saída para o West Ham, clube da Premier League, por uma negociação ali ao redor de 10 milhões de euros. É uma boa venda comparado ao valor que o Botafogo pagou, $1,5 milhão, algo próximo a isso. Então o Botafogo tem um grande lucro na operação e teve retorno esportivo, o John sendo o titular da 2024 inteiro. Só que não é comum, né, o que está acontecendo também. E aí a gente pode falar sobre isso. Convidando você antes a se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar o sininho para você receber a notificação de cada vídeo que subir e deixar também o seu comentário sobre como você enxerga esse momento do Botafogo e esse modelo também, né, que tem os seus prós e contras, evidentemente. Mas no momento o torcedor do Botafogo está preocupado com o noticiário, o futuro do clube, quem será o próximo dono, se ainda vai ser o Textor, se ele vai conseguir levantar o dinheiro para comprar, mas também tem uma preocupação sobre o time, porque ele vê o time de 2024 sendo desmontado, quando talvez essa não fosse a expectativa. Então podemos falar aqui já dos nomes. O Botafogo, campeão da América de 2024, perdeu então seu quinto titular. John, goleiro, todos pilares, tá? Todos muito relevantes. John, o goleiro, Gregory, volante. Na virada do ano já tinham ido o Thiago Almada e Luiz Henrique. E agora no meio do ano também foi o Igor Jesus, depois da Copa do Mundo de Clubes. Então são 5 titulares importantes. Considerar ali que o Adrielson estava na final, então seria um sexto. Mas o Bastos era o zagueiro titular. O Bastos ainda faz parte do elenco do Botafogo, só que está lesionado, uma lesão grave. Então também é como se ele não estivesse esse ano, né? Mal jogou esse ano. Então, na prática, né, são 6 titulares que desfalcaram o Botafogo aí ao longo de 2025. O John é a mais recente perda. Estamos falando aqui de metade do time, vai sendo 5 ou 6 metade do time. Isso é um pouco raro e preocupante, né? Quando você tem um time campeão, por exemplo, dá o exemplo aqui do Fluminense, que foi campeão em 2023 com um elenco bem envelhecido, então não é que todo mundo ali tivesse valor de mercado, mas só saiu o Nino em janeiro e o André foi sair em julho. Então o Fluminense ainda conseguiu segurar o Aras durante um tempo. Enfim, os outros jogadores, né, eu acho que por conta da idade ficaram. Mas o Flamengo também, de 22 para 23, perdeu o João Gomes. E o Flamengo pôde escolher mais ou menos, né, quem perder. E aqui, assim, eu vou puxar uma foto aqui, que é do time todo posado, do elenco todo que viajou do Botafogo. Bastos não tá nessa foto.
e fiz aquela brincadeira de descolorir, né? É óbvio que há perdas e perdas. Algumas dessas saídas foram totalmente calculadas, até comemoradas pelo torcedor do Botafogo, porque precisava, de repente, se livrar de um ou outro jogador para ter uma oportunidade de trazer novos jogadores. Mas a gente tem o John, que acabou de sair, Júnior Santos vendido ao Atlético Mineiro, uma boa venda pelos valores, mas era um 12º jogador, né? O Tiquinho, o Gregory, Lucas Halter, Luiz Henrique, Igor Jesus, Gatito, Eduardo. E aí ficaram o Alex Telles, Marlon Freitas, o Adrielson já saiu, o Barbosa ainda está no elenco, Danilo Barbosa acabou de sair também, Vitinho ainda ficou, Oscar Romero, Almada, Tietê saíram, Matheus Martins, Alan, Cuiabano quase saiu, ficou, Savarino a gente viu agora que quase saiu e ficou, e o Marçal que saiu e voltou. Muitas modificações de um ano para o outro. Isso é comum em time que está lutando contra o rebaixamento, né? A gente observa times fazendo muitas mudanças no elenco quando você precisa mudar, né? E o Botafogo, alguns desses nomes, evidentemente, a gente não vai trabalhar aqui nome a nome, alguns desses nomes, salário alto, tinha uma oportunidade boa em outro clube que ofereceram um contrato melhor, mais longevo, e tudo bem, né? Faz parte trocar. Mas quando você é campeão brasileiro da Libertadores, você não imagina que você vai trocar 14, 15 nomes aqui, né? Eu até anotei aqui, acho que foram 15 baixas no total. E eu acho que você não espera. E quando você troca 15 e você preenche com outros 15, você tem naturalmente, de um ano para outro, uma perda sensível. Mesmo que esses nomes venham a dar certo, eles não vão dar certo de cara, né? Você não tem nem como cobrar. E aí você perde entrosamento, né? O que chamam de memória muscular, né? Aquela memória tática. Então você precisa implementar. Os jogadores precisam conhecer o clube e a cultura, tudo isso demanda tempo. Eu acho que relacionamento com o próprio elenco, torcida, adaptação, né? Você está sujeito a cada um desses 15 nomes você ter uma realidade diferente. E isso faz com que, obviamente, o Botafogo se atrase no seu planejamento. Isso seja afetado. O time não tem como jogar bola de uma hora para outra. Demanda tempo. E isso eu acho que resulta nas dificuldades que o Botafogo teve. Além disso, ainda teve trocas de treinador, né? Então, Renato Paiva antes e agora o David Ancelotti. Fica menos margem para erro, porque há uma pressão pelas trocas. Muitas dessas trocas eram jogadores que rendiam. E eu acho que assim cai um peso enorme sobre todo o processo. A gente precisa falar também do scout. O scout do Botafogo foi muito elogiado em 23 e 24 por acertar na maioria dos nomes, mas quando você faz muitas trocas, né, estamos falando aqui nessa ordem de grandeza, 15 nomes de uma temporada para outra, você exige que o scout tenha mais ou menos o mesmo índice de acerto. E quando a gente chega a agosto, a gente não consegue nem cravar que alguns investimentos até altos deram certo ou deram errado porque estão dentro daquela margem de período de adaptação. Poxa, beleza, o Juan Cruz parece ter sido um investimento errado. Saiu emprestado, ok, o Elias Manuel também. Mas, o Santi Rodrigues, Natan Fernandes, você consegue cravar aqui que erraram? Você pode cravar que eles ainda não viraram jogadores importantes do time. Mas não dá para cravar que errou. Tá naquela zona cinzenta ainda de período de adaptação. E quem perde é o time, evidentemente, porque o Botafogo já não tem, nesse momento, um time titular como 2024 e também peças do banco que possam fazer ali as vias de Tiquinho, de Júnior Santos, outros nomes que entravam, Tietê, Oscar Romero, outros nomes, o Adrielson na zaga, outros nomes que entravam e ajudavam. Então eu acho que o Botafogo perde muito nesse sentido e passa a sensação para o seu torcedor que 2025 é um ano de transição. Mas, cara, será que por conta desse modelo o Botafogo não vai passar um ano de transição sempre? Mais uma vez, são prós e contras. Em 2024, o Botafogo também estava num ano de transição. E veio a janela do meio do ano, contratou Igor Jesus, Almada, Alex Telles, Vitinho, o Adrielson voltou, veio o Matheus Martins e o Botafogo ganhou os 2 títulos, graças a essa reconstrução. Nesse momento,
O Botafogo também atravessa uma reconstrução, trocando pneu com o carro andando, mas muito porque o Botafogo não tem uma base. O Botafogo não tem uma grande base como o Flamengo e o Fluminense tem, Palmeiras, sei lá, São Paulo, Inter. O Botafogo não é famoso por produzir jogador e conseguir vender. Pensemos aqui no exemplo do Palmeiras, que produziu no intervalo de 2 anos Endrick, Luiz Guilherme, Estevão, Vitor Reis. Fez 4 vendas assombrosas, todos da base. Essas vendas proporcionaram que o Palmeiras segurasse o seu elenco, ou até contratasse novos jogadores, mas permitiu ao Palmeiras ter mais poder de barganha, escolher quem ele quisesse ficar. No caso do Botafogo, muitos desses jogadores já chegaram com uma promessa de ponte para o Lyon, ou ponte para a Europa, e muitos já chegaram com quase que a obrigação de o clube vender no primeiro sucesso, para poder reaver o dinheiro. Cabe aqui lembrar que, né, o Botafogo é uma SAF, e como é que o Botafogo vai realmente fazer dinheiro? Comprando jogador barato, vendendo cara, como quase todos os clubes no mundo fazem. E é uma rotatividade alta. O Igor Jesus acabou sendo um excelente negócio, vazou aí um valor novo da venda, atualizado, um tema polêmico, que a gente avisava lá atrás que, enfim, estavam beneficiando o Lyon à torto e à direito, que precisavam investigar o MCO, a rede multiclubes, e era piada, obviamente, o que estava acontecendo, né? Todo mundo, jogadores sendo vendidos sem vestir a camisa do Lyon, mas com direitos repassados ao Lyon, até o Savarino, que também não pisou lá. E no fim das contas, agora o Lyon, que está devendo dinheiro para o Botafogo, nem queria aprofundar aqui, mas já que entrou nesse tema rapidamente, acho que valia isso, né? Muitos desses jogadores chegaram porque sairiam, né, em algum momento, cedo ou tarde, e nesse caso mais cedo do que tarde. Mas eu acho que enquanto o Botafogo não conseguir formar jogadores e vender e se portar também como um grande vendedor, algo que vem acontecendo de uns tempos para cá, mas o Botafogo ainda vai ter essa imagem mais consolidada. Enquanto isso não acontecer, o Botafogo vai trocar o pneu com o carro andando, e isso vai acontecer mais vezes. E aí vai sempre correr o risco de os jogadores não encaixarem no sistema do treinador, precisarem de um tempo maior de adaptação. O que aconteceu na janela de 2024 tende a não ser regra. Não é que em poucos meses o Igor Jesus, o Almada, o Alex Telles, o Vitinho, o Adrielson, o Matheus Martins vão entrar, vão todos ter o seu valor. Os outros jogadores que também chegaram ou no início de 24 ou no meio de 23 vão jogar, vão dar um clique e o Botafogo vai ganhar Libertadores e Brasileiro. Isso foi muito improvável. Acho que todo mundo já tem noção, né? Que é muito difícil repetir isso. Mas eu acho que o torcedor, infelizmente, tem que se acostumar. Esse é o ônus. Vai ser difícil, né? E tem ainda, cara, nem citei o caso do Jair. Que, pô, o Jair chega em janeiro, é vendido meio que até durante o Mundial, né? Antes do Mundial. Já sabia que ele iria para o Nottingham Forest, e com uma valorização também considerável. E esse é o modelo do Botafogo. Vão ter alguns jogadores ali mais perto dos 30 que talvez fiquem, por não ter talvez um grande interesse do mercado. Estamos falando de um Vitinho que já voltou da Europa, um Alex Telles que tem mais de 30, um Matheus Martins que já voltou da Europa, o Marlon Freitas que já está numa idade avançada, pô, é ídolo do clube e talvez não tenha mercado nas top ligas, então é mais fácil ele ficar. O Barbosa que já chegou com 29 anos, vai ter uma mescla desses caras que vão chegar e vão ficar no Botafogo e de outros jovens que o Botafogo vai precisar investir buscando revenda. É assim que se faz dinheiro. Tá? E pressão no scout. Pressão no scout. Ossos do ofício. Acho que o torcedor do Botafogo já entendeu como funciona esse modelo. Ele lamenta porque não adianta a gente transferir culpa pro John, falar que o John é mercenário e tal. É interessante pro Botafogo também vender. Eu tenho certeza que é. Tanto que o potencial substituto Neto já viria custo zero, fim de contrato. É um perfil mais experiente, mas tudo bem, mas resolve, né, em termos de nível técnico. E o Botafogo lucra numa posição para poder, de repente, investir em outra. Prós e contras, tá?
de ter esse modelo que com certeza trouxe muito mais prós ao torcedor do Botafogo que pôde viver esse 2024 aqui da foto. Mas é chato, né? Chega um momento aqui do ano que o Botafogo tá vendo jogadores importantes sair e alguns que poderiam estar criando ainda mais raízes, mas faz parte do modelo. O Botafogo precisa recuperar esse dinheiro, os investidores, né, que fazem parte da SAF. Ok? Ok, minha gente? Gostou do vídeo? O que vocês querem mais de assuntos aí? Deixa aí o seu comentário sobre Botafogo. SAF, gente, né, não tem santinho na história. Quem investiu dinheiro vai precisar recuperar um dia e eu acho que esse é o melhor atalho, tá? Deixe o seu like, se inscreva no canal, tamo junto a qualquer momento, estamos de volta, vídeos de futebol aqui todos os dias, tá? Shorts ou não, e entra lá nas minhas redes sociais também, que a gente fala bastante. Tamo junto, aquele abraço, tchau, tchau.